e vou também começar a matéria. Começou a gravação, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, terceiro ano de Guarapari, um pouco atrasado, né? A gente conversou um pouco antes, 10h12. Hoje é no dia 11 de maio, segunda-feira, mais uma aula online, dessa vez eu consigo gravar, infelizmente as duas primeiras eu não consegui, e vamos começar aí com a matéria. Lembrando, começou o conteúdo agora, a gente está em climatologia geral, podem tirar dúvida, participar, questionar, usem tanto o microfone de vocês, podem falar, habilitar aí, ou o chat para poder perguntar, ok? Deixa eu achar aqui onde que está a minha aula de climatologia. Aquela aqui. Está indo. Então, pessoal, na aula passada, nós começamos climatologia, eu vou dar uma passada rápida de slide para slide até chegar lá, só para lembrar pelo que nós passamos, ok? Então, nós temos aí a imagem de climatologia geral, nós falamos a questão do raio, a importância, a relação do raio com o Brasil, lembrando que vocês podem perguntar a qualquer momento, tá? Falei para vocês sobre a questão do tornado, a relação tornado e furacão. Vamos voltar a falar sobre isso, porque a gente fala de furacão agora. E como são perigosas as duas situações, mas o tornado é muito, muito mais perigoso. A diferença entre clima e tempo. Clima é uma coisa que acontece a cada 40... Assim, você só consegue compreender um clima estudando as questões de variações atmosféricas durante, no mínimo, 40 anos. Tempo é uma coisa muito mais rápida, muito mais efêmera. O estudo do clima pode ser dado por uma distância muito grande. Vocês estão vendo a foto de um cara que está escavando gelo no Canadá, e esse gelo serve para estudo do clima. Dentro dele tem a neve, quando consolida com um gás ali dentro, ele consegue descobrir como é o clima do passado estudando esses gases. Falei sobre os dois principais gases que tem na atmosfera terrestre, que é o nitrogênio e o oxigênio. Camille, eu vou ser honesto com vocês, eu não sei se eu postei ainda, mas eu vou deixar bem claro, porque o pessoal do primeiro e segundo ano, que eu conversei agora, eles também questionaram isso. Se não tiver o slide agora, eu vou colocar, porque pode ser que eu esqueci de colocar, mas eu vou dar agora 11 horas, quando terminar a aula de vocês, eu dou uma repassada no blog para ver se todo o material está lá. Beleza. Nós temos basicamente na atmosfera terrestre nitrogênio e oxigênio. Dá 99% dos gases. Nitrogênio e oxigênio. 1% é o restante. Então dá para perceber que a composição da nossa atmosfera ela tem uma pequena diversidade. 2 gases bem predominantes e o resto dos outros gases não. O que torna a situação interessante é que a vida se adaptou a essa situação e não pode mudar muito, porque nosso organismo está acostumado a essa situação há muito tempo, já há bastante tempo. E uma mudança rápida e significativa da nossa atmosfera pode causar um problema sério para a vida na Terra. A questão do albedo, eu falei até para vocês que o albedo aí é a questão da capacidade de reflexão e absorção, e eu nunca imaginei que isso cairia na prova do Enem, e caiu no ano passado, falando sobre como os satélites captam as imagens através do albedo. Começamos a falar sobre a atmosfera terrestre. A nossa atmosfera, nessa imagem, ela é muito interessante. A Terra é muito grande. Assim, o tamanho da Terra é grande e é relativo a alguma questão de comparação. Mas a atmosfera da Terra é muito menor do que nós imaginamos em termos de concentração de gases. Em pouco espaço de atmosfera concentra basicamente todos os gases terrestres. E aqui prova, eu já até expliquei para vocês, a atmosfera terrestre chega até 140, 150 quilômetros de espessura. Mas não são os gases, são as características da atmosfera, não os gases.
Os gases ocupam até 30 quilômetros. Ali entre 25 e 30 quilômetros você tem 99,9% dos gases. Até 30 quilômetros. 35, um pouquinho acima do ozônio. Um pouquinho acima do ozônio, 30 quilômetros, você tem quase todos os gases. 30 quilômetros é muito pouco. De Vila Velha a Guarapari dá 44. Municípios vizinhos. Se você pegar a distância entre Vila Velha e Guarapari e levantar, você passou da camada de ozônio. E acabou os gases. Que por isso que dá essa sensação tão pequenininha. Eu lembro de uma fala de um climatologista que ele falava sobre isso, que a camada era fina, 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 e aí ele falou, vou dar um exemplo para justificar. Se você pegar uma bola de basquete e comparar a bola de basquete com o planeta Terra, se você pegar uma folha de papel, um plástico, e encapar essa bola para dar de presente para alguém, a capa é a nossa atmosfera. É o embrulho. A espessura do embrulho é a nossa atmosfera. É assustador, porque nós temos uma sensação que nossa atmosfera protege o planeta, mas a proteção é muito menor do que nós imaginamos. Graças ao bom Deus, existe uma coisa interessante, que o resto da camada continua sem gases, mas com características, e uma delas, que é a termosfera, também chamada ionosfera, que vai de 80 a 150, 160 quilômetros, ela tem 80 quilômetros de espessura, não tem gás, mas ela tem íons, e esses íons, nossa, servem como escudo protetor da Terra. Por exemplo, o tipo C do ultravioleta, o ultravioleta tem tipo A, B e C, são 3 tipos de ultravioleta. O C, ele nem entra na atmosfera terrestre direito, ele é refletido pela ionosfera. Ele para na ionosfera e volta, e ele é o mais perigoso dos 3 raios ultravioleta que chegam à Terra. O A e o B passam pela ionosfera, ou termosfera, escolhe o nome que você quiser, são 2 nomes, e chega até a superfície terrestre. Aí, quem vai refletir aí, boa parte desses raios, é o ozônio, que estava cheio de buraco e agora está tampando. Nós até falamos na aula passada que teve um dia que os Estados Unidos registrou um buraco gigantesco no hemisfério norte do ozônio, mas foi uma casualidade, mas o ozônio está se recuperando depois do Tratado de Montreal, ok? E ele vai voltar a ser um bom escudo. Não significa que nós não devemos, não significa que o ozônio recuperando-se, nós podemos parar de usar o protetor solar. Não, não podemos. No passado da Terra, muitas pessoas morreram de câncer de pele sem saber que estavam morrendo de câncer de pele. Muitas, muitas mesmo. Então, quer dizer, o protetor como chapéu, boné, e principalmente o protetor de pele, o protetor solar, ele é importantíssimo para você ter uma prolongação da sua vida. Importantíssimo. Ok? Mesmo com a camada de ozônio se recuperando. Mesmo. Os efeitos do ultravioleta não são só na pele, não, tá? Também é no olho. Então, o uso de óculos é muito importante. Se as pessoas usassem mais óculos, diminuiria muito o número de catarata e cegueira precoce que acontece nas pessoas, causado por raio ultravioleta. Ok? Continuando, aqui as características de cada pedaço da nossa atmosfera: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, que também se chama ionosfera, devido aos íons que tem nela, e exosfera. A exosfera, na verdade, não é nem bem uma camada. A exosfera é quando você sai da atmosfera terrestre e está no espaço sideral próximo da Terra, nós chamamos aquilo de exosfera. Você sofre ali interferência da gravidade terrestre, mas não mais da atmosfera terrestre. Ok? E quais são as funções da atmosfera? Filtrar e absorver raios nocivos do Sol. Se não fosse a atmosfera, não teria vida na Terra. Os raios que chegam à Terra acabariam com o planeta.
proteger da queda de objetos do espaço na Terra, principalmente os meteoritos, manter o equilíbrio térmico. A Terra, ela está a uma distância do Sol que, se não fosse a atmosfera, nossos dias seriam muito quentes e as nossas noites seriam congelantes. Não teria vida na Terra. Se não fosse a atmosfera terrestre, acredita-se que, quando o Sol pegasse na Terra, que é o dia, a temperatura chegaria em torno de 200 graus Celsius. Quase 200 graus Celsius. Então, quer dizer, ia ferver qualquer coisa que é a base de água. E durante a noite cairia para 150 graus, 120 graus negativos. 120 graus negativos é extremamente congelante. Congelaria tudo. Quer dizer, não teria vida. Mas esse invólucro na Terra gasoso faz com que a noite não seja, o dia não seja tão quente e a noite não seja tão fria. Beleza? Tudo ok? Então vamos lá, continuando. Fatores que influenciam na variação da temperatura na Terra. Quais são os fatores que podem interferir na temperatura do nosso planeta? Primeiro, as estações do ano, que estão aí na imagem de vocês. A Terra gira em torno do Sol. Tem o Sol, tira aqui. Tem o Sol e tem a Terra girando em torno do Sol. Está de rosinha a Terra. Ok? A posição que a Terra tem em relação ao Sol, faz com que tenha as estações do ano. E lembrando, quando é nosso inverno, é verão no hemisfério norte. Quando é nosso verão, é inverno no hemisfério... É sempre o contrário. O hemisfério norte do hemisfério sul. Agora, em junho, nós estamos agora no outono. Eles estão na primavera. Nós vamos entrar no inverno, eles vão entrar no verão. Ok? Então, a primeira coisa que influencia, que é um fator de influência na temperatura do nosso planeta, é nós girarmos em torno da nossa estrela, a translação. E termos um eixo de inclinação. Nós estamos inclinados. A Terra não está assim, ela está inclinada. Isso ajuda a ter as estações do ano. Só o meu que está travando no quarto slide. Você não está no mesmo slide que eu estou? Deixa eu ver uma coisa. No 10. Ô, Vitor. Beleza. Lembrando, Vitor, que se travar alguma coisa nos slides, você pode passar, tá? Pode sair e voltar, talvez ajude. Continuando. Então, o primeiro fator é as estações do ano. Só que eu quero saber, dentro do planeta Terra, de um lugar para o outro dentro do planeta, como é que pode variar a temperatura e por quê? Então, vamos lá. Primeiro fator, são 6 fatores, tá? Primeiro fator, a latitude. Lembrando, o que é latitude? Qualquer posição que você estiver no planeta em relação à linha do Equador. Tem a linha do Equador, que divide a Terra em 2 hemisférios, hemisfério norte e sul. Qualquer lugar que você estiver na Terra, você medir essa distância até a linha do Equador, você está medindo latitude. Ok? A gente até já falou de latitude quando falou sobre cartografia. Então vamos lá. O que acontece? Quando você está na linha do Equador, você está numa latitude 0. A linha do Equador é 0. E do 0 vai até o Polo Norte, 90 graus norte, e do 0 vai até o Polo Sul, 90 graus sul. E tem uma regra que está dentro desse quadradinho aí na frente de vocês no slide. Quanto maior a latitude, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul, tanto faz. Quanto maior é a latitude em graus, menor vai ser a temperatura em graus Celsius. Então vai ficando mais frio. Linha do Equador é onde que fica é o lugar mais quente do planeta em termos de absorção de energia solar. Aqui é o lugar mais quente em termos de energia solar. E o Polo Norte e o Polo Sul é o que tem menor grau
de energia solar. Então, quanto maior a latitude, menor é a temperatura. O motivo que isso acontece? O motivo é porque a Terra é redonda, arredondada, na verdade. A Terra é arredondada. Então, os raios solares que atingem no Equador atingem de uma forma mais direta, em uma angulação com a superfície terrestre de 90 graus. Então, eles pegam de forma mais íntegra, concentrada, o que torna quente. Os raios solares que atingem a parte... você vai saindo da linha do Equador. Na região temperada, na região polar, o que acontece? É o ângulo que o raio chega. Repare, tem um ângulo de inclinação, está até aí na imagem de vocês. O ângulo de inclinação é um ângulo agudo, menor. Então, o que acontece? Quanto menor for o ângulo, aqui está a superfície terrestre. Quanto menor for o ângulo, aqui está na linha do Equador, o raio solar chegando assim. Quanto menor for o ângulo de incidência do Sol sobre a superfície, menor é a concentração de calor que tem naquela região. E quanto menor a questão de calor, maior é o frio. Beleza? Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Aqui, dúvidas sobre latitude? Aí temos agora a segunda, a altitude. Essa é fácil, eu acho que a maior parte de vocês vão entender. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Quanto mais você vai subindo uma montanha, mais frio vai ficando. Beleza. Por quê? Por que quanto você mais sobe, mais frio fica? Você vai subindo uma montanha, vai ficando mais frio. A pressão do ar... Com licença, desculpa. A pressão atmosférica, o peso da atmosfera vai ficando menor. Porque é o seguinte, aqui está o pico de uma montanha, na caneta, e aqui está a atmosfera. Daqui, do pico da montanha até o final da atmosfera, tem um pedacinho de atmosfera. Já daqui da base da montanha, ou lá da região do mar, do oceano, até o final da atmosfera, tem um pedação de atmosfera. Muita atmosfera, muita pressão, muito peso. Pouca atmosfera, pouca pressão, pouco peso. E esse pequeno peso da atmosfera, que a gente chama de ar rarefeito, porque tem menor concentração de gases, porque o tamanho da atmosfera é pequenininho. O que interfere na temperatura? O sol bate nessa região da montanha e o calor sai muito rápido, porque tem o gradiente que segura o calor, que são os gases, é pouquinho. Então o calor sai muito rápido. Se o calor sai, fica o frio. Por isso que lá é mais frio. Ok? Aí tem um exercício, na frente de vocês tem um exercício para vocês perceberem. Eu quero que vocês usem agora a chamada comparação. Vitória e Belo Horizonte estão na mesma latitude, praticamente. Santos e São Paulo estão na mesma latitude. E Florianópolis, em Santa Catarina. E Palmas, só que essa Palmas não é do Tocantins, tá? É a cidade de Palmas, do Paraná. Santa Catarina e Palmas estão na mesma latitude. Mas vamos lá, olhe para essa tabela e me fala. Se Vitória e Belo Horizonte estão na mesma latitude, por que eles têm temperatura média diferente? Porque eles têm altitude diferente. Eles estão na mesma latitude, só que Vitória é nível do mar e Belo Horizonte é mais alto. Então, Belo Horizonte não consegue segurar o calor tão bem quanto Vitória. O calor escapa e a temperatura cai de 32, que é Vitória, para 20, que é Belo Horizonte. Santos e São Paulo, mesma coisa. Santos é mar, São Paulo é na região serrana de São Paulo. Mesma latitude, então deveria ser a mesma temperatura. Só que Santos está com 22 graus, São Paulo 18, porque São Paulo está mais alto. Então, a altitude, mesmo que esteja na mesma latitude, a altitude faz com que a temperatura caia em relação àquela cidade da mesma latitude que está no nível do mar, por exemplo. Tudo bem? Entenderam? Agora eu quero que vocês façam um exercício relacionado a uma outra visão. Olha Vitória, Santos e Florianópolis.
Vitória, Santos e Florianópolis. As 3 cidades estão no nível do mar. Lembrando que Vitória é uma ilha e Florianópolis também. São as únicas 2 capitais ilhas que nós temos no Brasil. Aí o que acontece? Vitória, Santos e Florianópolis. Todas as 3 cidades estão no nível do mar. Então por que tem temperatura diferente entre elas, se elas estão no nível do mar? Alguém para me responder? Exatamente, Bittencourt. Muito obrigado pela participação. A latitude delas são diferentes. Vitória é muito mais próximo da... Exatamente, Maria. Vitória é muito mais próximo da linha do Equador do que Santos. E Santos é mais próximo da linha do Equador, ou menos afastado, do que Florianópolis. E se a gente fosse para Buenos Aires, que também é nível do mar, daria a temperatura média muito mais abaixo do que 20 graus, porque está bem mais afastado da linha do Equador. A questão de latitude. Muito bom. Beleza? Tranquilo? Então vamos continuar. Então falamos já da latitude e da altitude. Vamos para o terceiro. Massas de ar. As massas de ar, a questão é bem simples. Existem 2 tipos de massa de ar. Massa de ar quente e massa de ar fria. Aonde que surge a massa de ar quente? Na linha do Equador, próximo da linha do Equador, na região tropical, e de baixa altitude, próximo do nível do mar. O ar ali vai ficar quente. Ok? Aonde que nós temos ar frio? Nas regiões polares e no pico das montanhas. Então pode descer ar frio do pico da montanha para a parte de baixo, como também pode sair ar frio dos polos em direção à linha do Equador. E existe uma questão natural, que é a troca. Para não deixar ficar o ar muito quente na região tropical, muito fria na região polar, eles ficam trocando de temperatura. Essa troca de temperatura é importantíssima, porque mantém um equilíbrio térmico no planeta Terra. Ok? E aí tem a imagem de falando, aí é o seguinte: massas de ar mudam a temperatura de uma determinada região. Massa de ar quente leva calor e umidade. Massa de ar frio leva baixa temperatura, leva frio e um ar seco, mais seco. A Maria perguntou aqui se tem a ver com a corrente de convecção. Tem, Maria, mas só tome um cuidado que é muito, muito importante. Não confunda a corrente de convecção da atmosfera com a corrente de convecção do manto. Causa um desastre se você confundir, ok? A corrente de convecção do manto não tem interferência nenhuma nessa relação da temperatura aqui em cima. Só que nós temos uma corrente de convecção também na atmosfera. E aí o que acontece? A corrente de convecção ela é mais localizada, mais um local. O ar quente sobe, o ar frio desce. Sim, existe. Ela influencia muito pouco, mas ela influencia. A corrente de convecção ela influencia. Porque, na verdade, o que se dá é chamado... Está vendo essas células que está na imagem? Células de Hadley, células de Faraday e células polar? Essas células são o seguinte: elas são células de convecção, só que bem maiores. O ar sobe na linha do Equador, porque na linha do Equador tem baixa pressão atmosférica. Aí ele consegue subir. Aí chega lá em cima, os ventos vão em direção ao trópico, ou de Câncer ou de Capricórnio, dependendo do hemisfério. Esses ventos lá no alto, é lá 11 mil metros de altitude. 11 quilômetros, 12, os ventos viram ar quente que está subindo, vira e vai descer lá no trópico. O nome desses ventos chama-se contralísios. Aí o contralísios desce no trópico. Trópico, região de alta pressão. Quando eles pressionam a Terra
lá na linha do trópico, eles fazem assim, eles chegam lá no trópico e se divide. Aí esse aqui volta para a linha do Equador, esse aqui vai lá para o Círculo Polar. Eles são chamados de alísios. Alísios é aqui embaixo, contra-alísios lá em cima. E essa célula é extremamente importante para levar esse equilíbrio térmico e ajuda a trazer o frio do polo e levar o calor da região equatorial. Tudo bem? O efeito de Coriolis eu expliquei na aula passada, né? Depois vocês podem estudar um pouco melhor sobre isso, porque a Terra está girando e ao girar ela defraciona, que eles chamam, que eu tenho dificuldade de entender, o vetor de deslocamento. Por exemplo, se eu estou indo de uma cidade A para uma cidade B, cidade A para cidade B, em linha reta, eu faço uma linha reta quando você compara ao mapa. Mas se eu comparar olhando de fora do planeta, eu fiz uma curva. Por quê? Porque eu saí de A, a Terra estava aqui. Quando eu fui para B, que está aqui, a Terra girou. Aí eu tive que ir girando para chegar ao ponto B, sem perceber. E cheguei no ponto B. Então tem uma questão. Eu recomendo, para vocês ficarem malucos com isso, vocês estudarem efeito de Coriolis na física de deslocamento. Você vai ficar malucão. É maneiro, é bem legal. E esse deslocamento que o planeta faz com que os ventos tenham curva. Nesse caso, os ventos no hemisfério norte são horários, como está aí na imagem, os ventos são horários, e no hemisfério sul eles são anti-horários. No hemisfério sul eles são anti-horários, ok? Se baseia na alta pressão, que gera os ventos, ok? Aí o que acontece? Por que tem tanto furacão no hemisfério norte e não tantos furacões quase inexistentes no hemisfério sul? Porque os furacões, eles conseguem desenvolver melhor quando o vento é sentido horário. Quando o vento é em sentido horário, ele desenvolve melhor. E aonde que tem vento em sentido horário? No hemisfério norte. Como nós temos anti-horário no hemisfério sul, quando o furacão está tentando formar, os nossos ventos estão indo contra aquela formação. Bagunça tudo, não gera o furacão. Beleza, né? Deu um chiado aqui no meu fone. E aí, a massa de ar, tudo bem? E aí eu falei desse vídeo. O vídeo, assistam esse vídeo na aula, é bem legal, é didático, é engraçado. O cara usa uma florzinha, a florzinha gira para um lado, gira para o outro, de acordo com o hemisfério que você está. Não é verdade. Isso é um truque para enganar turista. O pessoal depois dá moeda a eles e tudo mais. Não é verdade. Por que não é verdade? Não consegue... Não é verdade, Thaís. É porque a distância que ele desloca da linha do Equador é muito pequena. Esse deslocamento que ele faz andando entre as três localidades, né? Que ele faz em uma, depois na linha do Equador, depois na outra. Então, olha bem, a distância que ele anda é muito pequena. Vamos lá, começa que na linha do Equador, a florzinha não faz como ele faz ali na questão. A florzinha também ia girar, só que ela é o seguinte, 50% de chance de girar para um lado, 50% de chance de girar para o outro. Tanto faz. Na linha do Equador. E próximo da linha do Equador também. Quando você começa a afastar muito da linha do Equador, que ninguém sabe qual a distância, mas pensa aí em coisa de acima de 100 quilômetros para um lado e 100 quilômetros para o outro, da linha do Equador. Aí começa o efeito de Coriolis a funcionar. Então, quando você vai fazer esse teste aqui no Brasil, em Vitória, São Paulo, Rio, e fazer esse teste lá no México, sim, aí funciona mesmo. Se você fizer ele certinho, sem roubalheira nem nada, ele sempre vai girar de um lado e lá sempre vai girar do outro. Mas a poucos passos não dá certo. É truque. Tudo bem? Então vamos lá. E para finalizar, massas mansões asiáticas. Só para lembrar, mansões funcionam da seguinte forma. Durante o verão do Sudeste Asiático,
Os ventos vão do oceano para o continente. Aí levam calor e muita chuva. Então, mansões asiáticas no verão, pancada de chuva, alagamento, enchentes, caramba, quatro. Durante o inverno, o vento sai do continente e vai para o mar. Do continente para o mar. Aí, mesmo que tenha ventos úmidos provocados no oceano, ele não consegue chegar no continente, porque o vento está ao contrário, está para lá. E aí fica um ar frio, não é tão frio, mas um ar frio e seco em cima do Sudeste Asiático. E aí passa 4, 5 meses sem chover. Então são 5 meses de muita chuva, 5 meses de pouquíssima, quase zero de chuva e 2 meses aí intermediário, para dar os 12 do ano. Beleza? Joinha? Então vamos lá. Latitude, altitude, massas de ar quente ou frias. Beleza? Quarto, continentalidade e maritimidade. Essa é fácil. Se você está vivendo, está num lugar no continente, que você está morando, que é próximo do mar, quando eu falo próximo, eu estou falando até 100 quilômetros, 150 quilômetros. Na verdade, quanto mais próximo, melhor. Quando você está vivendo próximo do mar, que é o caso de todos vocês, que estão aí em Guarapari, em Chieta, aqui, os municípios aí próximos de Guarapari são todos muito litorâneos. Se não tem mar, tem um município só que o separa do mar. Por exemplo, quem mora aí em Alfredo Chaves. Só tem Guarapari ali na frente para chegar no mar, mas o mar é pertinho. Todos vocês, incluindo eu, sofremos de maritimidade. O mar torna nosso ar úmido, muito úmido. Isso é muito bom para respirar, para a vida, para a questão térmica. Não deixa o dia ser muito quente, não deixa a noite ser muito fria. Ele gera equilíbrio térmico. Quanto mais umidade, melhor. Quando você se afasta muito do litoral e vai para o meio do continente, você está sofrendo de continentalidade, está afastado do mar. E aí você sofre. Sofre com o quê? Com ar seco. E aí esse ar seco vai dificultar a respiração. Pô, quem já foi em Brasília, nessa época do ano, outono, inverno, caramba, cara. O ar lá fica tão seco, que sangra o nariz. Você fica tomando água toda hora para ver se hidrata. É muito, muito complicado. Alexandre fez uma pergunta, mas influencia nas estruturas, tipo metal, assim? Influencia sim. Entendi o que você quer dizer. Se, por um lado, maritimidade é muito boa, porque tem muita umidade no ar, e para nossa vida, respiração, pele, cabelo, plantas, isso é uma coisa boa, aumenta a corrosão. As estruturas de concreto, ferro, sofrem muito mais, porque acelera o processo corrosivo. Já no interior, lá Brasília, aquela região ali, Triângulo Mineiro, né? Quanto mais para o interior, porque eu estou falando Brasília, porque Brasília é o centro ali da América do Sul praticamente, afastado bem do mar dos dois lados. O ar é muito seco. Aí para as pessoas, para os animais e para as plantas é ruim. Você tem problema respiratório, as suas mucosas, nariz, boca, ficam muito secas, entende? Você fica com dor nos olhos, tem que passar colírio, porque o ar parece que está tentando roubar a água de você. Então, pelo lado da qualidade de vida humano, é horrível. Agora, quem tem carro, quem tem casa, por falta da umidade no ar, preserva-se. Preserva muito mais. Comprar carro, por exemplo, de Brasília e trazer para cá é uma maravilha, porque o carro vem, pô, não tem morro, não tem para ficar forçando o motor, é tudo plano, é tudo lisinho, é tudo asfalto, é seco, o ar é um carro top em qualidade. Agora o nosso, ninguém lá quer comprar. Ninguém quer comprar. Ninguém vem de Brasília para comprar um carro em Vitória, porque ele vai levar toda a ferrugem, maresia para lá e coisa que ele não quer.
BH, Alexandre, em BH já começa com esse problema. Já começa o problema. E olha que BH não é tão longe do mar assim. Mas em BH já começa o problema. E detalhe, quanto mais você vai se afastando, pior fica. Pior vai ficando. Beleza? Tem uns lugares, cara. Tá olhando o mapa aí do mundo em cima? A Ásia é muito grande. A Ásia é muito grande. Tem lugares ali no meio da Ásia que é tão longe do mar, mas tão longe do mar, e também não tem muitos rios, lagos para ajudar, cara, que o ar é seco o ano inteiro. Tipo assim, você tem um deserto do lado da sua casa. Ok? Pessoal, dúvidas? Então nós temos latitude, altitude, massas de ar, continentalidade e maritimidade. Agora eu vou para o quinto, correntes marítimas. Eu poderia falar muito, muito mais de correntes marítimas, mas eu fugiria à questão de climatologia. Quando eu for falar de hidrologia, eu volto a falar sobre correntes, aprofundo. Mas são dois tipos de correntes, como está no mapa. Em vermelho, as que são geradas na linha do Equador, elas são quentes. Corrente marítima quente leva chuva para as regiões que ela passa próxima. E em azul são as correntes marítimas frias. Aonde passa a corrente marítima fria, pode gerar até deserto, de tanto que fica a seco o ar. A Maria aí gosta de correntes marítimas, percebi. A Amazônia é uma das únicas exceções ao caso do tipo. Sim, é porque, na verdade, não é só uma das únicas, não. Tem outras exceções no mundo, Alexandre. A Amazônia é muito longe do mar, só que é úmido por conta dela mesma. O que acontece é que tem muita água no subsolo da Amazônia. E lá é muito quente, pega muito raio solar. Aí entra, sabe no quê? No sexto e último quesito, que é a vegetação. O que acontece? Lá ela gera uma quantidade de evapotranspiração tão grande que ela gera uma sua próprio microclima, sua própria umidade. Não depende do mar. Lá é muito úmido por conta dela. Tira ela para você ver o deserto que vai ficar. Então vamos lá. As correntes marítimas frias, elas dificultam a evaporação do oceano, o ar fica seco e pode gerar um deserto próximo delas. A corrente quente facilita a evaporação do oceano e gera muita chuva na região que ela está passando. É assim que as correntes podem influenciar, levando um ar mais seco ou levando o ar mais úmido, dependendo do tipo da corrente. Tudo bem? E para finalizar, que está acabando o horário da aula, isso aí eu falo depois, que é como tirar a energia elétrica do fundo do mar, das correntes. E o sexto tipo de como influenciar no clima é a vegetação, que eu e o Alexandre estávamos dialogando aqui agora, falando sobre o exemplo que ele deu sobre a Amazônia. Um lugar que tem muita vegetação vai transpirar muito. Transpirou muito, você gerou seu próprio microclima em termos de umidade. Então você consegue ter os mesmos benefícios de uma maritimidade. Controle térmico, uma amplitude térmica baixa, você vai ter um ar mais úmido, melhor de respirar, melhor qualidade de vida. As plantas nascem com mais facilidade, porque tem mais chuva. Agora, lugar que não tem vegetação ou que tem uma vegetação muito rasteira, não ajuda. Entendido? Então, recapitulando, tirando as estações do ano, que é o fato da Terra girar em torno do Sol, nós temos 6 fatores que influenciam o clima na Terra: latitude, altitude, massas de ar, não esqueci, corrente, deixa eu ver aqui, continentalidade e maritimidade, estava esquecendo. Ó, latitude, 1, altitude, massas de ar, continentalidade e maritimidade, depois correntes marítimas e sexto, a vegetação. Ok? Mas tipo Chile, inteiro tem fronteira e Pacífico, mas tem o deserto. Muito bem, o Alexandre. Qual o problema do Chile?
Ele está próximo do mar, mas olha o azulzinho aqui, chamado corrente do Peru. Essa corrente do Peru sai da Antártica, percorre todo o litoral do Chile e quando chega aqui no Peru, sai e vai para o meio do oceano. A corrente fria do Peru faz com que ele tenha deserto. Não é latitude, nem é culpa nem da altitude, nem da latitude. É culpa dessa corrente. A corrente fria do Peru. Beleza? Pessoal, saudade de vocês, muita. Grande abração aí. Deixa eu ver, a Júlia tem mais uma pergunta. A água do mar lá deve ser muito, muito gelada. Muito gelada. Tem campeonato de surf lá que todo mundo tá vestido com aquela roupa de mergulho. Na cabeça, do braço, só fica a mão e o pé para fora. É muito, muito, muito fria. Só em detalhe, essa corrente marítima aqui, também ela tem algo de especial. Se ela vem fria, normal, como ela sempre é, aí todo mundo fala, opa, tranquilo, não tem nada demais. Tá vindo fria, normal. Já é catalogado, controlada a temperatura. Se ela vem muito, muito mais fria, aí traz muito peixe, o pescado até sobe. A água fica muito gelada, que em vez de quando acontece isso, ela vai provocar o laninha no mundo inteiro depois, que a gente vai estudar depois, a laninha. Se você tem a água do Chile e ela ali no finalzinho do ano, novembro, dezembro, ela não vem fria, ela vem quente. De vez em quando ela vem assim, não é quente, é meio morna. O pessoal até estranha. Nossa, a água tá maravilhosa. Entende? Que dá para tomar banho tranquilamente. Vai dar merda. Vai dar merda porque se ela veio meio quente, vai gerar o El Niño. E depois eu falo melhor sobre o El Niño, Laninha e essa corrente aí que passa do lado do Chile, chamada corrente do Peru, quando a gente falar sobre El Niño, Laninha. Beleza? Eu vou parar a gravação aqui agora. Já deu tempo de gravação. Um beijão. Até a próxima aula.